pessoas costumam se preocupar com a morte. Perguntam-se se terão uma morte tranquila, se ela virá antes ou depois de realizarem seus sonhos, se está muito distante ou desagradavelmente próxima. A toda lembrança de que um dia morrerão, vem despontar uma poética preocupação quanto à própria vida e sua finitude. É refletindo sobre a morte que se chega a muitas resoluções para a própria vida, inquietações por aproveitá-la bem, viver melhor, fazer da vida uma passagem mais prazerosa, feliz e menos sofrida. O que queremos no presente episódio é um pouco disso, falar sobre a morte, não como um lamento ou gesto de desespero, mas como forma de reflexão sobre a própria vida e nossas atitudes para com ela. Mas aqui entra uma diferença importante que poderá trazer alguma novidade à nossa discussão se comparada a toda a sabedoria popular que, a esse respeito, reconhecemos ser boa. Falaremos, de nossa parte, especificamente da morte artística, uma condição que, conforme explicaremos, carrega semelhanças demais com a condição da própria morte física, diferindo com maior destaque apenas em sua possibilidade de se instalar ainda em vida. Estaremos assim preocupados em delinear o que significa para a nossa natureza artística a perda de vitalidade e o encontro da morte nesse sentido mais sutil, mas igualmente degenerado ao que a morte física é a vida em si. Frente à possibilidade de um ser humano reduzir-se à condição de morte artística ainda em vida, levantaremos grandes alertas, pois, se o senso comum nos incentiva a cuidar bem da vida por conta de ela ser limitada pela morte, o que queremos é ressaltar tal incentivo ao identificarmos que uma condição análoga à morte pode estar ainda mais perto do que se imagina, vir muito antes da morte física em si e similarmente degenerar a vida. Essa discussão nos será muito cara, pois, ao levantarmos nosso protesto contra a morte artística e a apatia, estaremos na verdade buscando justificativas para a permanência da arte e da vida em si. Estaremos, portanto, extremamente preocupados em fazer muito bem feito o que aqui nos propomos. Quando colocamos aqui nossa interpretação da natureza humana enquanto uma natureza artística, passamos muito longe de fazer uma descrição romantizada. Apesar de darmos um ar de simplicidade, até mesmo ao conceito de felicidade, o qual se traduz em colocar-se na direção de aquietar suas inquietações, não podemos em momento algum derivar dessa concepção da natureza humana a conclusão de que seria fácil existir em consonância com sua própria natureza. Na verdade, é válida a situação oposta. Dizer que possuímos uma natureza inquieta e que sempre almeja por aquietamento é dizer que, essencialmente, possuímos uma natureza dinâmica. Além disso, quanto mais consideramos a pluralidade de inquietações de um mesmo ser, bem como a variação delas ao longo de horas, dias, semanas ou anos, reforçamos ainda mais a interpretação de uma natureza complexamente dinâmica. Tendo em vista essa condição humana, é evidente a conclusão de que viver alinhado a uma tal natureza exige energia. Quanto mais inquieto o ser, na verdade, mais energia podemos supor que será necessária para que ele se mantenha no curso de atender às suas inquietações. Uma natureza estática seria bem mais simples de contentar. Bastaria que encontrássemos as condições ideais para nos colocarmos e, uma vez nelas, não nos inquietaríamos por nada mais. Estaríamos no ponto onde todos os problemas ganharam soluções e, por sermos estáticos, teríamos a garantia de que novos problemas jamais surgiriam. Já com a natureza dinâmica, a hipótese de um lugar felicidade assim estático é completamente absurda, pois a própria mesmice já é capaz de inquietar o ser humano, pois, ciente daquilo que somos, do que temos, onde estamos e o que fazemos, recorrentemente nos perguntamos por todos os demais lugares que não ocupamos, todas as possibilidades que não exploramos, e nos inquietamos por elas. O estático, o sempre igual, não nos serve bem, porque é dissonante com essa natureza dinâmica do ser inquieto. Assim, ao ser inquieto que pretende estar alinhado à sua natureza e gozar de tal alinhamento, caberá o eterno movimento de inquietar-se e buscar aquietamento para, uma vez aquietado, aguardar as próximas inquietações às quais perseguirá.
Podemos enxergar esse ciclo de alternações entre dois pontos, aquele no qual o ser se encontra inquieto e aquele no qual se encontra aquietado. Nenhum dos dois pontos garante a felicidade ao ser, pois tão somente o movimento de passar de um para o outro e depois voltar pode gerar prazer, contentamento e proporcionar o verdadeiro alinhamento a essa natureza dinâmica. A aparência exaustiva de tal dinâmica é muito apropriada. Toda essa troca entre polos de inquietação e aquietamento requer esforço, energia, dedicação, especialmente se as inquietações do ser possuem certa complexidade para serem atendidas. Podemos, por exemplo, ter a inquietação de jogar uma pedra no lago e apreciar ondas concêntricas se formarem na superfície da água. Ou a inquietação de dirigir uma montagem cinematográfica para tratar de uma temática social profundamente polêmica. O grau de complexidade da segunda inquietação é extremamente maior que a primeira e, portanto, exigirá de seu agente muito mais energia para ser realizada. A essa energia necessária para se atender às inquietações do ser, temos um nome muito apropriado: vitalidade. Trata-se dessa força motriz necessária para nos colocar em movimento, à medida de nossa capacidade de permanecermos alinhados à nossa própria natureza e, em suma, nossa capacidade de continuarmos vivos. O ser que vemos carregado das mais complexas inquietações e, mesmo assim, conseguindo correr atrás de cada uma delas e realizar-se no processo, é o ser ao qual nos referimos como cheio de vida, de vitalidade. É a mesma imagem que temos ao pensar em um ser artista que se dispõe a entregar-se à sua arte e servi-la conforme ela exigir. Tal entrega só pode ser concebida com a suposição de vitalidade, essa energia para fazer a arte acontecer. Ganhamos assim um novo sentido para a vida do ser artista e o que é para ele estar vivo. É mais que apenas respirar e continuar existindo. É ter a energia necessária para se colocar nos movimentos exigidos por sua própria natureza artística, profundamente inquieta. Resumidamente, para o ser artista, estar vivo é carregar em si toda essa vitalidade que o mantém em movimento. Simetricamente, vitalidade é a propriedade do ser que consegue, ainda que isso demande esforço e energia, alinhar-se à sua própria natureza. Seguindo uma lógica muito intuitiva, a felicidade é um sinal de que o ser carrega consigo vitalidade. Para o ser inquieto, a condição de felicidade é o alinhamento à sua própria natureza e, portanto, o colocar-se na direção de resolver suas inquietações. Portanto, para ser feliz, o ser inquieto precisa estar dotado de vitalidade. Do contrário, não poderá colocar-se no movimento que o tornará feliz. Essa constatação ressoa com o que afirmamos anteriormente. Para o ser inquieto alinhar-se com sua natureza, é preciso energia, não é um alinhamento gratuito. Isso nos dá uma formulação curiosa sobre a felicidade. Ser feliz requer energia, vitalidade. Não se consegue passivamente, pelo menos não no caso da felicidade humana. Do outro lado dessa análise, podemos evocar a tristeza, a condição de infelicidade. Pode-se inicialmente pensar que a tristeza será, em contraposição perfeita ao visto no caso da felicidade, uma evidência da falta de vitalidade do ser. No entanto, ela se revela como sendo um demonstrativo igualmente enfático da existência de vitalidade. Para enxergar isso com mais clareza, precisamos entender o que distingue felicidade de tristeza e, talvez mais importante, o que as assemelha. Uma natureza inquieta é profundamente delicada. Por um lado, inquietação satisfeita leva ao contentamento e é condição de felicidade. Por outro, inquietação não satisfeita torna-se frustração frente à permanência da inquietação. Portanto, inquietação é ao mesmo tempo condição para a felicidade e também para a tristeza e frustração. Aqui encontramos um detalhe importante: a tristeza pressupõe a permanência da inquietação. Mais do que a energia para atender às suas inquietações, a vitalidade abarca também a própria energia necessária para manter-se inquieto. Sem uma tal vitalidade, tão logo uma inquietação tivesse seu atendimento retardado, ela correria o risco de desaparecer. Toda inquietação que se mantém no ser, incomodando-o até ser contemplada, é também reflexo da vitalidade do ser capacitado a carregá-las. Essa é justamente a dinâmica observada na condição de infelicidade. Possui-se uma inquietação que, por algum motivo,
não é possível colocar-se na direção de aquietá-la. E a permanência da inquietação frustrada chamamos de tristeza. Tal condição só pode ser revertida caso haja uma mudança na movimentação que coloque o ser em vias de atender à sua inquietação. Com isso, o que queremos esclarecer é que a tristeza, igualmente a felicidade, é indicativo da existência de inquietações no ser e, consequentemente, de vitalidade. Assim, o estado de tristeza, por mais que carregue uma conotação negativa, é antes de mais nada um sinal da vitalidade do ser. Não é possível ser triste sem ser cheio de vida. Um ser sem vitalidade e que, portanto, não consegue suportar inquietações não resolvidas não teria o básico para alcançar o estágio da tristeza. Somente um ser dotado de inquietações pulsantes e que não se esvaem com o bater de uma brisa podem ser felizes ou tristes. Acabamos de fazer uma breve apologia à tristeza, dizendo que ela não é um sinal completamente ruim, ao passo em que é prova de vitalidade. Basicamente, afirmamos que o ser triste tem um pequeno motivo de comemoração, pois tem a constatação de que permanece vivo. Mas esse não deve de forma alguma se fazer entender como uma aprovação à permanência da tristeza. Apesar das semelhanças no ponto de partida, tristeza e felicidade possuem conclusões significativamente distintas, as quais fazem jus à sua oposição semântica. Enquanto o ser feliz move-se do estado de inquietação para o de aquietamento e vice-versa, ele precisa sim de energia, mas no próprio movimento acaba por recuperar vitalidade conforme vê suas inquietações sendo resolvidas e pega embalo nessa dinâmica feliz e no fazer de suas artes. Já o ser triste se vê inquieto sem nunca chegar ao estado de aquietamento. Sua vitalidade é gasta enquanto sua inquietação permanece ativa e o mantém em frustração, não encontrando muitas chances de se recarregar, como acontece com o ser feliz. Dessa forma, a longa permanência na condição de infelicidade, frustração e sofrimento traz o perigoso risco de reduzir a vitalidade do ser, até mesmo eliminá-la. Portanto, se por um lado a tristeza é um sinal de vitalidade, por outro, ela também é um sinal de alerta para inquietações frustradas e o possível vazamento de vitalidade. Se o vazamento não for corrigido a tempo, pode-se alcançar um ponto em que já não há mais vitalidade e, consequentemente, tampouco inquietações. É o ponto em que vemos o nascimento da apatia. É consideravelmente simples ser artista, embora não seja necessariamente fácil. Ao artista que pretende ser feliz, basta que se ponha na perseguição de suas artes, seja lá o que isso significar na prática. Cada arte, naturalmente, demandará certas ações de seu artista. Podemos esperar que algumas artes sejam mais difíceis de serem atendidas, quer por dificuldades inerentes à sua realização, quer por fatores externos que dificultam a ação do artista. Assim, podemos entender que, apesar de simples de ser enunciada, a tarefa de atender às suas artes pode ser difícil de ser executada. Quanto mais dificuldades uma arte enfrenta para ser realizada, mais vitalidade do artista ela exige. Quando encontramos o cenário de arte frustrada, o que anteriormente chamamos de tristeza, vemos a situação na qual a não realização da arte drena a vitalidade do artista ao longo de sua permanência. Esse cenário só pode ser resolvido de duas maneiras. Ou o artista, em algum momento, encontra meios para servir a sua arte, ou a vitalidade do artista se vê tão reduzida a ponto da inquietação de sua arte não mais se manter em seu íntimo. É nesse segundo caso quando vemos a arte definhar, sufocar em sua frustração, a vitalidade se esgotar e o ser deixar de se inquietar. Na ausência de inquietações, já não falamos sequer de tristeza. O que temos é o quadro de apatia. O nascimento da apatia ocorre justamente quando a arte se vê impedida por tanto tempo e o ser inquieto se vê por tanto tempo atormentado por sua inquietação não realizada que frustração e cansaço tornam-se demais e tiram do ser parcela de sua vitalidade, sem a qual ele não mais poderá se inquietar pela sua arte. É o vencimento pelo cansaço, é a morte de uma inquietação, a morte de uma arte. Se a apatia estiver de fato instalada, não podemos esperar mais nenhuma movimentação genuína do ser na direção de sua finada arte, pois suas motivações para isso estarão esvaziadas.
Esperar que um ser apático se empenhe em uma arte é como esperar que uma pedra saia de onde está por conta própria. Ao eliminar a inquietação, a instalação da apatia remove as condições necessárias da tristeza. Assim, o ser apático não é triste, mas tampouco poderá ser feliz, pois a felicidade igualmente tem como condição necessária inquietações. Portanto, se a tristeza era um sinal de alerta para que se cuide da vitalidade ainda presente, a apatia é um sinal de degeneração da natureza do ser inquieto, a evidência de escassez de vitalidade e o preocupante cenário no qual já não se pode falar da possibilidade de ser feliz enquanto nele permanecer. Se a felicidade é o alinhamento do ser à sua natureza, a tristeza não pôde exigir o título de seu completo oposto, pois este pertence à apatia, a verdadeira negação da natureza do ser inquieto. O ser apático é, enfim, o ser que não se inquieta. O ser apático é esse ser sem vitalidade, razão pela qual podemos nos referir ao quadro de apatia como a condição de morte artística. Tal terminologia faz jus com a condição que queremos traduzir, porque, por um lado, a apatia se instala quando existe a morte da arte, o desaparecimento da inquietação, e, por outro, é lida como a perda da vitalidade do ser artista, e, portanto, a entrada num estado de pouca ou nenhuma vitalidade, isto é, pouca ou nenhuma vida no sentido artístico. Ainda encontramos mais razão para a força e o drama dessa nomenclatura ao compararmos morte artística e morte física e descobrirmos grandes semelhanças entre elas. Quanto mais apático o ser e menos inquietações restarem nele, isto é, quanto mais próximo da apatia total, mais difícil é distingui-lo de um ser que já perdeu a vida física, bem como menor será a nossa expectativa quanto à duração desta. Um ser tomado por uma apatia generalizada perde o ímpeto de querer qualquer coisa, torna-se indiferente ao mundo à sua volta e à própria vida, não se entristece, não sofre, não se inquieta e, portanto, não tem nada que o mova de onde ele está. Perdeu sua natureza dinâmica e adquiriu uma propriedade estática, cadavérica. As artes mais altas e complexas provavelmente serão as primeiras acometidas pela apatia, na mesma medida em que são também as que exigem mais vitalidade. Um ser acometido pela apatia, no início da condição, dificilmente vai ter fôlego para se inquietar com grandes produções artísticas. Terá perdido a capacidade de sentir o prazer artístico e torna-se impensável, portanto, imaginá-lo em grandes empreitadas que fazem com que falemos de uma natureza profundamente artística do ser humano, como pintar telas, compor músicas, escrever livros, engajar-se em projetos sociais, realizar festas, planejar viagens, projetar para si um futuro, entre outras muitas manifestações de artes e inquietações pulsantes. Com o avanço da apatia, artes mais simples também podem deixar de fazer parte da experiência do ser. Mesmo as coisas pequenas perdem seu brilho e tornam-se desinteressantes. Ler um livro, jogar bola, comer um prato de sua comida favorita, passar tempo com pessoas queridas, ter um tempo de qualidade para descansar, ouvir músicas, ver o pôr do sol e todas essas pequenas ações que têm um quê de contemplação artística que os tornam mais prazerosos, deixam de sê-lo ao ser apático. Num ponto extremo, depois de consumidas as inquietações artísticas que nos tornam humanos, restarão a ser dizimadas apenas as inquietações mais animalescas que nos mantêm vivos. Um ser que só se move por fome, sono, frio, calor, sede, entre outras inquietações mais fisiológicas, pode, enfim, ver até mesmo estas se reduzirem e enxergar-se rumo à completa apatia, na qual, sozinho, definhará até a morte, pois é impossível evitá-la sem nenhum tipo de inquietação para tanto, nem mesmo as mais animalescas. Tão logo as inquietações mais artísticas se veem reduzidas a um nada, já podemos falar de um estado de morte artística, pois perde-se o que há de mais humano em nossa natureza. Assim, considerada a sucessão da apatia apresentada, vemos que a morte artística pode se fazer valer consideravelmente antes da chegada da morte física, especialmente se o ser tiver à sua volta outros que se inquietem por ele e compensem, pelo menos em alguma medida, as inquietações que o manterão respirando. Mas mesmo na possibilidade desse hiato entre as duas formas de morte,
Na prática, a morte artística é como morrer sem deixar de respirar. Perdida sua natureza dinâmica e inquieta, o ser apático nada busca, nada quer, nada tenta, nada espera, nada sonha, apenas existe. Sua vitalidade não se faz ver. Sua natureza se degenerou tão profundamente que se torna desconcertante olhar para ele, assim como é desconcertante olhar para um cadáver. Somente a morte física consegue ser um estado tão degenerado quanto este e representar tão profundamente a negação da vida e da natureza dinâmica que possuímos. Em termos da nossa descrição baseada no conceito de inquietações, a morte física e a apatia absoluta são indistinguíveis ao se mostrarem ambas como estados onde não resta nenhuma inquietação a pulsar e, portanto, nada que possa mover o ser a qualquer coisa. Trata-se, num caso ou no outro, da completa ausência de vida. A apatia generalizada e a condição da morte artística podem parecer estados tão degenerados a ponto de acreditarmos ser ilusório o alcance de tal situação. Talvez a chegada a um ponto de apatia tão sério e completo que leve o ser a não ouvir nem a própria fome seja de fato raro de se observar, muito em decorrência do fato de ser uma conjunção de apatias que conduzem rapidamente à morte física, e portanto simplesmente enxergaríamos como alguém em seu leito de morte. A morte artística, no entanto, marcada pelo definhamento das inquietações artísticas, não é tão impensável assim. Afinal, se nossa linguagem teve espaço para o surgimento do termo apatia, há de ter sido por necessidades descritivas. Em complemento, não conseguimos imaginar um uso da palavra apatia para descrever qualquer coisa que não esse estado de indiferença e incapacidade de se inquietar ou se animar com qualquer coisa minimamente artística. Pode-se ainda respeitar a fome, mas o ser apático não tirará mais prazer nenhum do ato de comer, sem favoritismos ou preferências, apenas comida, apenas indiferença. O quadro de apatia é extremamente sério e preocupante, pois representa, conforme já argumentamos, a negação de nossa natureza. Assim, condizentemente com a linha condutória deste projeto de entender a natureza humana para propor o alinhamento a ela, sentimos-nos no dever de levantar aqui um pronunciado protesto contra a apatia. Poderão haver apologistas da apatia, assim como já se viu na história da filosofia. Pessoas que argumentam sobre o fato de, na condição de apatia, não existir sofrimento. O primeiro erro desses apologistas já se encontra aí. Eles desnaturalizam o sofrimento, o abominam e pedem pela sua extirpação total. É assim que causam dois efeitos colaterais terríveis. Em primeiro lugar, abrem margem para um sofrimento verdadeiramente desnecessário, o sofrimento pelo próprio sofrimento, uma prática que apenas acentua indefinidamente o sofrimento do ser em decorrência apenas de uma má interpretação daquilo que o sofrimento realmente representa em nossas vidas. Em segundo lugar, caso consigam aproximar-nos da condição de não sofrimento, o que só se obtém por meio da apatia e indiferença, tiram-nos também as condições da felicidade e toda a dinâmica do prazer, que, no fundo, nada mais é que resolução de sofrimentos. São, enfim, apologistas de uma vida apática, cinzenta, sem cor nem sabor, ausente de qualquer dinâmica e de qualquer arte. Uma vida na qual não se sofre porque removeu-se tudo o que poderia ser um motivo para se sofrer e, consequentemente, tudo o que poderia ser um motivo para se viver. Alguém já acometido de uma avançada apatia poderá discordar do que argumentamos aqui, dizendo que não vale a pena o sofrimento. A pessoa apática, no entanto, não nos dá motivos de confiança, uma vez que ela carrega incessantemente a expressão da indiferença. De uma apatia estática, não poderíamos de fato esperar outra coisa que não a intenção de permanecer onde se está. Do lado oposto, onde nos vemos dotados de vitalidade e de inquietações que nos fazem seres humanos e especialmente seres artistas, não podemos sequer admitir a possibilidade da degeneração da morte artística. Gesto tão natural quanto é a atitude do ser cheio de vida que almeja permanecer mais tempo assim, vivo, pulsando, correndo, sonhando, sentindo, ainda que sofrendo.
Em nossa dinâmica fundamental consistente em oscilar entre inquietação e aquietamento, não apenas gastamos nossa vitalidade, mas sim a exercemos e proporcionamos a sua recarga, quando não mesmo o aumento dela a níveis superiores ao original. A vida é assim. Quando é vivida, pede por mais vida. O ser que se aquieta encontra novas inquietações e uma vitalidade renovada que o conduz a mais vida. Ao sofrimento, o ser cheio de vida não responde com desespero, mas com a inquietação de deixar de sofrer, e quando conseguir, terá mais vida a procurar. Somos assim, seres pulsantes, inquietos, arte que pede por mais arte, vida que pede por mais vida. Jamais poderemos, portanto, admitir a apatia, nem as apologias a ela. E sob qual justificativa levantamos esse protesto? Sob a justificativa da própria vida e do prazer de vivê-la. Uma bela e apaixonante dinâmica que os apáticos podem ter se esquecido como é, mas os inquietos poderão sonhar em lembrá-los enquanto ainda houver tempo. Isso é, enquanto morte artística não se transformar irreversivelmente em morte física. Concluímos assim com a observação de mais uma dualidade da natureza inquieta. Se, por um lado, entristece-nos constatar a possibilidade da morte artística ainda em vida, possibilidade esta que nos assusta e nos faz sofrer quando a constatamos em pessoas queridas ou mesmo se alastrando em nós mesmos. Por outro lado, ao nos inquietarmos com essa possibilidade, levantamo-nos para pedir o resgate daqueles que, ainda vivos, encontraram a morte artística. Perguntaremos por formas de recobrar a sua vitalidade e chamaremos a atenção para sinais de uma crescente apatia, visando combatê-la, evitá-la e condená-la terminantemente. Em momentos futuros, este ímpeto se traduzirá em nossas buscas pelo entendimento daquilo que faz sistematicamente com que as pessoas se tornem apáticas e daquilo que podemos fazer em resposta, seja para evitar o progresso da apatia e do definhamento da natureza humana, seja para reverter tais processos e revitalizar a arte e o ser artista. Esta é, por fim, a ação que se pode esperar de nós enquanto tentamos nos alinhar à nossa natureza, pois somos inquietos, somos artistas e estamos vivos. No fim, arte pede por mais arte e vida pede por mais vida.